para o jogo, poderia até criar algum tipo de problema, mas acho que não tinha necessidade de ter o Ralf, e o Jadson recuou bem. Então vamos ouvir o técnico Fábio Carille, porque ele já começou a falar lá na Arena Corinthians e a gente acompanha com o Eduardo Afonso, que está por lá, ao lado do Love. Vamos lá. Né? Mas do jeito que a gente imaginou o jogo aconteceu, time que gosta de triangular, gosta de ficar com a bola, e que também a gente tinha certeza que ia conseguir circular bastante a bola, porque é uma equipe que posiciona bem, porém não agride marcação. Então, agora a gente pensa no clássico, né? Esquece Venezuela, esquece Flamengo, se volta totalmente para o clássico. E essa ideia minha com o Wagner, junto com o Mauro ou Gustavo, eu ainda quero ver. Algumas vezes deram certo, outras não, sem treinar. Então, quando eu tiver aquele período de trabalho, eu sei que muitas vezes eu fico com um pouquinho menos de circulação quando eu tenho o Wagner junto com um dos dois, porém eu incomodo mais a defesa adversária. Eu tenho uma presença de área maior. Né? O jogo hoje mostrou que dava para fazer isso com tranquilidade, mas tem vezes que não funciona, mas isso também é por falta de trabalho. Carille, ainda aqui à sua direita, você vem falando bastante que depois da Copa América, para ter um tempo de trabalho ideal, você consiga colocar sua metodologia em campo. E você, em algumas outras entrevistas coletivas, disse que não tinha encontrado um time. Hoje vimos progresso do Corinthians em campo, mas tenha perdido algumas oportunidades para fazer ainda o placar elástico, mais elástico no caso. Você está, depois desse desempenho de hoje, encontrando o time ideal antes da parada para a Copa América? Não, ainda não. Até a parada da Copa América eu ainda vou definir o time muito em cima do adversário, que é algo que eu não gosto, por falta de tempo de trabalho. Estamos analisando demais, e dentro das nossas ideias, fazendo uma mudança de posicionamento. Caso de Sornosa para o Jadson, um cara que trabalha um pouquinho mais atrás, o Jadson mais perto dos dois da frente. Então a gente está dependendo muito ainda do adversário para definir. Né? Por ainda a gente está sem conjunto de jogo. Está melhorando, né? Está melhorando, é normal que vai melhorando, os jogadores vão se conhecendo dentro de campo também, mas eu quero um período maior para trabalhar com todos eles. Fábio, boa noite, Wagner. Boa noite. Fábio, a primeira, a gente achava que talvez você não fosse entrar com força máxima hoje por causa do clássico de domingo. Se o fato de você ter entrado com força máxima hoje quer dizer que de repente alguns jogadores que atuaram hoje podem não atuar contra o São Paulo, essa é a primeira. E a segunda, aproveitando que o Wagner Love está do seu lado, você sempre falou desde a chegada dele que a sua intenção era utilizá-lo pelo lado, né? E às vezes que ele está entrando como atacante, como centroavante, ele está indo bem. A minha pergunta é, o jogador às vezes muda o pensamento do técnico dentro de campo? Às vezes você pensa que você vai fazer A e o jogador mostra que o certo é fazer B? Eu tenho Love para 4 posições e eu sei bem disso, né? De 9, atrás do 9 e pelos lados. Hoje, ele é o 9, o atacante principal do time, é o titular, né, com a camisa 9, e faz mudar sim. Né? Mas o que mais me chamou a atenção é que ele fez clássicos pelo lado, inclusive contra o Santos aqui, quando a gente ganhou de 2-1. Foi isso? Ou você entrou depois? Santos, entrei depois. E 0-0 você iniciou quando a gente fez um bom jogo pelo lado. Então a gente deu boas respostas assim. Né? É um jogador inteligente, um jogador já experiente, muito tempo na Europa, onde taticamente os técnicos trabalham muito a parte de posicionamento, a parte tática. Mas hoje, por tudo que se mostrou dentro de campo, ele é o 9 até a parada da Copa. Né? Depois, se continuar assim e com possíveis jogadores que ainda possam chegar, eu talvez possa usar ele fora dessa posição ou continuar como 9. Vamos esperar o dia a dia, vamos esperar os treinamentos para ver que resposta nós temos. Não, foi um jogo que a gente jogou no campo do adversário, que não exigiu tanta, e a gente sabia disso, tanta transição defensiva-ofensiva. Né? Algumas mudanças podem acontecer, mas não pelo cansaço, e sim por aquilo que a gente tem feito em todos os jogos. Algumas mudanças podem acontecer. Eu acredito que no domingo às 19 horas o grupo vai estar totalmente inteiro para fazer um grande jogo. Carille, aqui no fundo, só gostaria de retomar um pouco o jogo. Se você gostou da atuação do time, 2-0, foi um placar assim que traduz o que o Corinthians jogou, poderia ter sido mais, enfim, como é que você viu o jogo em si? Eu gostei muito.
Já me passaram os números ali, foram 23 finalizações no gol, mas o mais importante que 13, né, acertando o gol. Isso é um número muito bom. É um número do nosso período de 2017, quando a gente finalizava 20 e acertava 10 no gol, porque não adianta a gente finalizar de qualquer jeito, a gente tem que acertar o gol. Fiquei muito feliz hoje pelo primeiro tempo do Pedrinho, né? Algo que eu tenho cobrado demais. Cabeceou uma bola, finalizou outra. Eu cobro dele, ele precisa querer fazer mais gols, ser ambicioso. Fiquei muito feliz hoje por isso. Depois o segundo tempo menos, porque eu mudei, fiquei com Wagner e Gustavo dentro da área, então a presença dele foi menos dentro da área, mas o primeiro tempo, aquilo que a gente tem cobrado dele e do Matheus Vital, tem acontecido. Então eu gostei bastante do desempenho, que aconteceu tudo o que a gente tinha planejado. Não, resultado bom, né? Confortável, não dá para se dizer 2-0, jogo pode acontecer tudo, a gente viu na Champions agora, aí, alguns dias atrás, equipes com Barcelona mesmo com 3 gols de diferença, então você toma um gol no início do jogo, o jogo fica muito igual, é uma boa vantagem, confortável não. Aqui, por favor, Wagner, eu queria... Você fez o 28º jogo seguido hoje, desde que você estreou, você jogou todas, já são 28 jogos seguidos, algumas titular, outras entrando no segundo tempo, enfim, queria saber fisicamente como que você está, e se domingo, por ser o São Paulo de novo aqui, é impossível não lembrar do seu gol na final, enfim, se aquilo vai vir na sua memória, o gol da decisão, o gol do título. Primeiro, eu fico feliz de poder estar ajudando em todos os jogos que eu tenho a oportunidade de começar, de entrar. Eu venho trabalhando fisicamente para isso, eu venho me cuidando para que eu possa suportar essa maratona de jogos. E assim, lembrar com certeza, foi um gol importante, um gol de título, mas a gente sabe também que aquilo ali já passou, já ficou para trás. E como a gente é jogador do Corinthians, a gente tem que pensar sempre no algo mais, sempre querer mais. Então é um clássico, domingo, é um jogo difícil, um jogo que a gente vai estar jogando em casa, temos que impor nosso ritmo e tentar ir em busca dos 3 pontos, que o Campeonato Brasileiro é isso. É tentar pontuar em casa, principalmente vencendo e conseguindo os 3 pontos. Fábio, eu queria que você falasse do Everaldo, está com ritmo, né? Jogou 23 jogos já no ano, chegou, já treinou, já está inscrito, saiu no bid hoje. Se você já conta em levar ele para o banco, pelo menos no domingo, como que você... E o que ele pode te ajudar? Sobre o Everaldo... É um jogador que vai nos acrescentar mais nessa questão de transição, de ter o drible de 1 contra 1. Não fez nenhum treino comigo ainda, né? Então, um pouquinho de calma, sim, deixar ele se ambientar cada vez mais, né? Não sei se é tímido, se não é. Vou ter a primeira conversa com ele amanhã, não tive ainda. De conversar com ele, além de saber que eu sei que ele joga pela esquerda, se ele se sente bem em outras posições, que eu ainda não vi jogar, né? Sempre que eu assisti São Bento... Santa Cruz de Recife, Fluminense, sempre foi pelo lado esquerdo. No lugar do Cleison, se ele se definir por ali. E eu vou ter que ter muito cuidado, né, para não ficar tirando o Cleison de lá e fazer um meia, muitas vezes que nem fez na Ponte. Depois volta o Cleison para lá, tirar ele da rotina, sendo que o Everaldo não está nem na Sul-Americana nem na Copa do Brasil, né? Então vamos ver. A possibilidade existe sim. Vamos ver a percepção do grupo depois desse jogo em relação a desgaste, em relação a tudo mais. Sei que segunda-feira eu perco Vital e Pedrinho, 2 jogadores de frente. Então, no Brasileiro, enquanto antes eu trazer o Everaldo, vai ser muito importante pela recomposição do grupo. Fábio, aqui no centro. Queria saber se para domingo você conta com a volta do Manuel. A gente, pelo site oficial do clube, ficou sabendo que ele sofreu um pisão, teria sido preservado de hoje. E também que você falasse sobre a sua relação com o Cuca, se é que você tem alguma relação com o Cuca, se conversam sobre futebol, trocam ideias, vocês já se enfrentaram 3 vezes. Queria que você comentasse como você se dá com ele. O Manuel, muito provável que sim. Ele levou um pisão contra o Atlético Paranaense, depois incomodou, estava muito dolorido ontem, né? Então é só diminuir essa dor aí. Então acredito que para domingo ele está à disposição. Não converso com o Cuca assim no dia a dia, mas as 3 vezes aí que eu acho que foi uma ele pelo Palmeiras
e 2 agora pelo São Paulo. Sempre me tratou muito bem, tenho um carinho, respeito muito grande por ele, né? Mas esse foi os únicos contatos que nós tivemos. Aqui pro Wagner, tudo bem? No primeiro tempo, Wagner, parecia que o juiz não marcava nada, sendo por um lado ou para o outro. Aí me chamou a atenção uma conversa que ele teve com você e com um zagueiro antes de uma bola parada, que você não tinha feito nada, mas ele chamou os dois. Aí o telão cortou para você estava fazendo uma cara de tipo, por que esse cara tá falando comigo? Eu não fiz nada. E o lance do pênalti também, se foi, não foi, qual a tua impressão? Eu achei que foi pênalti, principalmente o do empurrão nas costas. O do goleiro, ele tocou, ele mesmo falou que tocou em mim. E todas as bolas que a gente estava dentro da área, os zagueiros estavam segurando a gente. No Gustavo, agora, o zagueiro está segurando. Você ia correr, eles seguravam. E o juiz estava vendo aquilo ali acontecer, só que ele estava chamando a atenção e não estava marcando nada. Então, assim, é complicado, a gente fica chateado ali no momento do jogo. Na hora ele falou para não agarrar, porque já tinha falado com a gente, que ia dar cartão, enfim. E agora, ele não estava, como você falou, ele não estava dando para lado nenhum. No segundo tempo ele começou a marcar algumas faltas, e até o que me chamou a atenção agora no final do jogo, a bola vem, ele levanta a mão para acabar o jogo, ele viu que a bola estava vindo para o time adverso, num contra-ataque ali, ele abaixou a mão, quando o Fagner tirou, ele acabou o jogo. Então, assim, ele veio para fazer um jogo, acredito que seguro, mas eu acho que ele poderia ter marcado algumas faltas e principalmente o pênalti. Obrigada. Então, o Wagner Love falando muito da arbitragem. Aliás, os corintianos chegaram a reclamar até de 6 pênaltis, Marra. É muito, hein? 4 só no primeiro tempo. Acho que nunca vi um jogo com tanto pênalti. Já teve isso? Tem na história isso? Com pênaltis marcados? 6 pênaltis? Bom, tem o Palermo perdendo 3. Mas 6 marcados eu não lembro, não. Também não sei. Mas também é muito. A gente separou aí alguns lances e... olha, tem esse aí já, que é o primeiro em cima do Urso. Olha lá. Não. Tira a bola vai até muda de direção. Tem esse lance de um empurrão agora no Love. Esse foi o que o Love falou agora, que é o que ele mais reclama. É o que eu acho... Lá. Teve nas costas, um empurrão nas costas, o árbitro está muito em cima do lance. Não deu porque eu não quis. Esse é um lance onde o Love se antecipa ao goleiro e depois na cavada, né? Ele fala que o goleiro falou que tocou nele, né? Mas, olha, Bruno, eu não vi esse toque, viu? O Love desaba ali. O goleiro até recolhe a perna direita. Vamos para o quarto lance ainda na primeira etapa, em cima do Fagner. Você disputa por espaço, tem toque, mas não para mim não configura. Não foi nada não. Vamos ver mais uma vez agora. Tem um toque ali por cima, né? Esse é o lance do Henrique, é o último lance, então, aí agora no segundo tempo. Bom, não dá pra ficar reclamando da arbitragem, né, Marco? Não dá. O que é chato é que passa desconfiança no campo, né? Sim. Quando o Wagner Love fala, ele ia terminar o jogo e quando viu que a bola estava indo para um contra-ataque, ele deixa o jogo se... Dá essa desconfiança, uma insegurança, mas até em cima disso o Corinthians venceu. Até contra isso o Corinthians venceu. Não tem que ficar reclamando muito não. 2-0, concordo com o Carille. Não é um placar que te dá a garantia, mas te dá conforto. Dá uma tranquilidade para jogar com São Paulo, depois viajar para Venezuela, sim, e pensar em uma classificação. Até porque, Bruno, é claro, ele citou ali o Barcelona e Liverpool, né? Mas Barcelona e Liverpool é muito perto. Sim. Corinthians e Lara, a diferença é grande. Então, 2-0 é um placar de alguma segurança. Claro que não pode ficar tomando gol no início, não pode ter jogador expulso. Em condições normais, o Corinthians passa. O Carille valorizou bastante as chances criadas e as finalizações do Corinthians nesse jogo. Vamos dar uma olhada então na nossa inteligência de jogo. Olha só. No jogo de hoje, o Corinthians finalizou quase que o dobro de vezes de os últimos 3 jogos somados. Então olha só. A gente tem aí, contra o Deportivo Lara, são 14 finalizações, 2 gols marcados. Chutes no alvo, tá? Não certos, finalização, né? Chutes certos ali no alvo, 14. Sim. Nos últimos 3 jogos somados foram 8 e também 2 gols marcados.
Por que o Corinthians conseguiu finalizar tão bem hoje, Marra? Realmente mérito do time, da mudança do Carille, especialmente no segundo tempo, ou tem o fato do adversário ser mais fraco? Não, porque no primeiro tempo também finalizou bem, né? Também chegou muitas vezes, foram 9 certas no primeiro tempo, então o Corinthians criou mais, achou mais espaço, e aí tem, obviamente, mérito do Corinthians e tem o outro lado. O adversário é um adversário mais fraco, sim. Nos outros jogos, Bruno, é a dureza de campeonato brasileiro, de time de campeonato brasileiro que tem muito mais qualidade. A gente vai falar que o futebol venezuelano tem crescido e crescido muito, que a seleção da Venezuela tem crescido. A gente pode falar disso. Mas pega o Lara nem tanto. O Lara mostra alguns jogadores jovens de qualidade, mas muito frágil. Vamos lá então para a Arena Corinthians, porque o Mário Marra elogiou a partida do Jadson e ele está falando agora com o Edu Afonso. A gente acompanha. Tem sido um placar maior, mas eu acho que pelo jogo que a equipe fez, acho que foi um bom jogo. A gente está indo no caminho certo. Continuar trabalhando para ir melhorando cada vez mais. Foi o segundo jogo que você fez como titular, né? E a gente fica se perguntando se o Jadson consegue manter uma boa sequência na questão física até. Chances ali de gols. Eu acho que, não sei se foi pênalti ou não, teve umas duas dúvidas ali durante o jogo. Mas eu acho que, no geral, acho que hoje a equipe jogou bem. Pelo número de finalizações certas, entrou pouco a bola, né? Porque vocês finalizaram muito, mas só entraram 2. Eu acho que poderia ter sido um placar maior, mas eu acho que pelo jogo que a equipe fez, acho que foi um bom jogo. A gente está indo no caminho certo. Continuar trabalhando para ir melhorando cada vez mais. Foi o segundo jogo que você fez como titular, né? E a gente fica se perguntando se o Jadson consegue manter uma boa sequência na questão física até. Para domingo, se o Carille quiser, você está à disposição? Você consegue manter uma sequência de jogos pelo Corinthians? Eu acho que todo jogador quer jogar, né? Se o Carille confiar no meu potencial, tiver chances, eu vou tentar ajudar a equipe da melhor maneira possível. Acho que tem vários jogadores de qualidade ali, todo mundo vem trabalhando sério. Acho que todos estão preparados para quando tiver oportunidade ir bem, ajudar a equipe. Então eu tô tentando fazer o meu trabalho o melhor possível para ir ganhando a confiança do Carille. Já que você falasse, você estava ganhando de novo a vaga de titular, queria que você fizesse uma autoavaliação desses seus primeiros jogos, se você está curtindo, se acha que dá para melhorar e como foi sair aplaudido hoje de pé pela torcida? Não, acho que dá para melhorar, sim. Eu acho que fiquei um tempo no banco, entrei no jogo contra o Flamengo, depois contra o Atlético Paranaense conseguimos uma vitória lá. Acho que no geral assim, a equipe não jogou como hoje, não teve muitas chances, mas no futebol o importante é a vitória. Então nós cumprimos nosso papel lá e hoje novamente tive uma chance, tentei aproveitar da melhor maneira possível. Eu acho que quando você faz um bom trabalho dentro de campo, ser aplaudido, isso é uma gratificação muito grande para mim e eu acho que para a equipe toda. Ô Jadson, nesse domingo pode ser a primeira vez que você e o Pato se enfrentam desde aquela troca, né, por conta da questão contratual. Você sente que talvez aquela mudança tenha sido uma das melhores da tua carreira? Eu acho que tanto para mim quanto para ele, né? Eu acho que foi uma boa troca. Desde quando eu cheguei no Corinthians, já são 5 anos aqui. Me sinto à vontade, fui bem recebido desde o começo. Fui procurando meu espaço. Nesses 5 anos tenho 5 títulos aqui. Então quero conseguir mais títulos no Corinthians, junto com meus companheiros. Mas eu acho que a troca foi boa para os dois. O Jadson está muito vivo ainda, a final do Campeonato Paulista, né? Foi outro dia, parece que foi ontem. Você acha que ainda para esse jogo de domingo vem alguma coisa daquela decisão que vocês ganharam com um gol no final? Pode vir um pouquinho de rivalidade, além da normal que já existe entre São Paulo e Corinthians? Não, acho que isso aí já passou, mas clássico é sempre um jogo difícil, né? Aberto para as duas equipes, ninguém sabe quem pode ganhar ou não, mas a gente tem que prevalecer o nosso fator casa, a torcida. Acho que a nossa equipe tem que entrar bem concentrada, tentar jogar como jogou hoje, com a bola no chão, envolver o adversário, para que a gente possa fazer um grande jogo, quem sabe conseguir a vitória no domingo. Por questões contratuais, o Pato nunca enfrentou o Corinthians nesse tempo todo, e você jogou várias vezes contra o São Paulo. Como você acha que ele vai ser recebido domingo aqui na Arena? Então,
Eu acho que pela rivalidade das duas equipes, eu acho que sempre vai, a torcida sempre vai, eu acho que pressionar um pouco ele, né? Mas eu acho que ele é um jogador rodado, né? Tem experiência no futebol. Eu acho que a gente tem que tentar anular ele o máximo possível, porque é um jogador de qualidade e não pode dar espaço. Obrigado. Aí então o Jadson, que foi um dos destaques do Corinthians na vitória hoje. Bom, Marra, sem dúvida é um Corinthians leve, tranquilo para receber o São Paulo no domingo. Sim. E um São Paulo assim com um peso enorme, com uma carga, com uma responsabilidade para essa sequência de Corinthians e depois Bahia. Não tem como fugir disso. O Corinthians veio de uma vitória no Brasileiro, faz uma outra vitória com segurança na Sul-Americana, e o São Paulo vem sem fazer gol, sem vencer, com um desempenho em casa que não é legal, mas fora de casa bem. Fora de casa o São Paulo tem conseguido resultado, tem vencido fora de casa, na verdade. Esse é um alento. Agora, é o início de um trabalho do Cuca contra um trabalho já com interrupção, com uma interrupção, é verdade, mas um trabalho sólido do Carille, um trabalho que ele tem tido, inclusive, muita dificuldade. Ele tem falado sobre isso. O trabalho não está como ele gostaria que estivesse, no estágio que ele idealizou para agora. Mas, sem dúvida alguma, o momento, quem está mais tranquilo hoje à noite? O torcedor do Corinthians. Tem uma mensagem de um corintiano aqui, o Carlos Henrique, mandou na hashtag Vestiário ESPN a seguinte pergunta: é sonhar demais em ver o Corinthians jogando assim, sem o primeiro volante, sem aquele volante de marcação? Por enquanto, sim. Eu acho que é possível, está permitido, está liberado sonhar, mas por enquanto sim. O time não é tão acertado assim. O Corinthians é um time que conta muito com o apoio dos dois laterais, que participa... O Fagner hoje no segundo tempo era um ponta. Alguém tem que dar uma vigiada, alguém tem que fazer... O Ralf não tem um bom início de jogadas, mas o Ralf é um ótimo, muito perto da nota 10 na hora de desarmar. Tanto que ele não toma cartão, ele não faz falta, Bruno. Ele consegue ser cirúrgico, ele toma a bola sem derrubar o adversário. Por enquanto, é sonhar muito sim, vai ter que esperar. E o Corinthians não vai enfrentar toda a hora adversários como tão o Deportivo permissivo, Lara. né? Exato. E que não assusta, né? O Lara não assustou. Acho que talvez um passo assim ofensivo que o Corinthians possa dar seja jogar tudo bem com o Ralf, com o Urso, mas tendo aquela linha ali com 3 jogadores que joguem. Como foi hoje. Sim. O Jadson no meio, o Pedrinho na esquerda, e o Cleison na... Depois, quando tiver o Everaldo também. E até na entrevista o Carille fala que vê o Everaldo como um reserva ou um titular do Cleison, no mesmo lado, pelo lado da esquerda. Sim, o Everaldo pode jogar do outro lado também, o Cleison pode dar uma variada, não é muito comum, o Cleison sempre joga por ali, mas de qualquer jeito, incrível, né, Bruno, que há algum tempo o Cleison era o ponto de interrogação. Não rende tanto assim, ia ser negociado no início da temporada, tinha clube interessado. Agora o Cleison é o que certamente vai jogar. Sim. Tem uma queda do outro lado. E foi bom o Carille destacar o Pedrinho, porque o Pedrinho vem em um momento de crescimento. A gente estava falando de confiança, ele fez aquele belo gol lá contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, de cabeça, por cima do goleiro Caio. Faz um outro bom jogo. Será que, enfim, a gente vai ver uma sequência